Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago todos os dias um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos crescer todos os dias. E hoje eu gostaria de falar sobre um trechinho que eu li desse livro aqui, ó. É o pedagogo Alan, que é o pseudônimo de Émile Auguste Chatier. Eu não sei falar francês, talvez seja isso, talvez não. E o livro, eles são dois livros juntos. Considerações sobre a educação e pedagogia infantil. Como o que eu quero comentar com vocês está bem no comecinho, imagino, seja conferindo, exato, está no Considerações sobre a educação. Começa na página 11 e a coisa importante que eu quero comentar com vocês já está na página 15. No Brasil, a maioria das coisas parece que só tem custo. Custo nada mais é do que preço. Por exemplo, toda vez que vai falar sobre debate, as pessoas falam assim, precisa de mais investimento na educação. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. No governo Fernando Henrique, lá para trás, o PSDB, eles tinham uma quantidade X de verba destinada para a educação. O governo Lula e posteriormente o governo Dilma, o governo PT, vamos dizer assim, eles aumentaram isso, a quantidade de verba. E o candidato que concorreu com o Jair Bolsonaro na última eleição, o Fernando Haddad, ele se orgulhava na sua campanha dizendo que o PT fez com que chegasse a 3 vezes mais o investimento em educação. Não vou dizer aqui sobre questão de partido ou não, mas vamos analisar um pouco friamente a situação. Eles passaram a gastar 3 vezes mais, certo? O Brasil, ele participa de um exame mundial chamado PISA. Conforme vai aumentando a quantidade de pessoas, de países que vão participando, o Brasil continua caindo cada vez mais. Quando tinha 48 países, uma coisa assim, conseguimos o 46º. Agora com 74, 75, uma coisa assim, nós fomos o 73º. Penúltimo, antepenúltimo, coisas ridículas dessa forma. E os resultados vêm caindo e a propaganda era que triplicou o orçamento. Mas espera, deixa eu fazer uma seguinte situação. Vamos voltar para aquela questão do Brasil conseguir ver muito o preço das coisas e não o valor. Para essa questão de preço e valor, para ficar bem claro na sua mente, eu vou recomendar para você o clique de ontem, que é o Rei Midas. No YouTube eu vou colocar aqui. É o clique 78, para quem está em outras plataformas. E o preço e o valor, o clique 76. Vou deixar aqui para você que está no YouTube, outras plataformas, procura que é o clique 76. Então, se a pessoa estiver em uma empresa, o dono contrata um gestor financeiro e o gestor financeiro passa a gastar 3 vezes mais na linha de produção. E a linha de produção passa a produzir produtos 2 vezes pior. A nota do PISA é a qualidade da educação brasileira comparado com as outras. O investimento em educação é esse gasto do funcionário. Pergunto eu, o dono dessa empresa ou o conselho administrativo dessa empresa, se ela for uma empresa maior, vai manter esse cara no cargo? Ele vai ser demitido, porque ele aumentou o gasto diminuindo a qualidade. Geralmente quem é promovido e se mantém, pelo menos para se manter no cargo, é quem aumenta a qualidade diminuindo o preço. Se você aumenta o preço, mas aumenta a qualidade, é outra situação. Mas o ideal é baixar, subir. Então, não passa pela cabeça de ninguém que talvez seja o método o problema? A forma como a escola no país é organizada? Mas não vamos por esse ângulo apenas do preço. É aí que entra a questão. As pessoas gostam ou não gostam de estudar? Eu comentei com vocês, não lembro onde aqui, sobre John Taylor Gatto. Ele é eu comentei, deixa eu ver com vocês aqui. Estudo na escola. Aqui, ó, clique 66.
No Clique 66, eu citei John Taylor Gatto, é um dos melhores pedagogos que tiveram no século passado nos Estados Unidos, e ele falava o óbvio. 2 óbvios. Primeiro, você tem que... O sujeito vai só estudar aquilo que ele gosta. Certo? Segundo, você tem que saber bem uma coisa. Nem que seja uma coisa simples, mas saber muito daquilo. Nem que seja, sei lá, limpar a casa. Quais são os produtos, os melhores produtos para se limpar o vidro, quais são os melhores produtos para se limpar uma parede, quais são os melhores produtos para se limpar um banheiro, quais são os melhores produtos para se lavar uma louça, quais são os piores, de onde vêm esses produtos, a história desses produtos. Repara que daí, né? Quando surgiu o sabão? Percebe? Você consegue pegar um centro de uma coisa e ir aumentando esse centro, expandindo, até que chega, abrange muita coisa. E com isso você consegue fazer, com essa abrangência que você sabe de um assunto, você consegue, quando você começa um novo assunto, você imagina, opa, tem tudo aquilo. Você consegue comparar a estrutura que é possível de acontecer e que é a regra em um conhecimento sobre qualquer assunto. Várias coisas que o circundam, várias coisas que o tornam possível, que é necessário para fazer aquilo acontecer. Como no caso, é necessário soda para fazer produtos de limpeza. De onde vem a soda? Como é fabricado? Quem foi o primeiro a mexer com a soda? Toda essa história está na atividade que você está fazendo ou pesquisando. Porém, como ele fala sobre a questão de que a pessoa só vai estudar o que ela gosta, será que a pessoa do Brasil gosta de estudar? E algumas pessoas pensaram o seguinte: estudar é chato, então vamos tentar fazer isso mais divertido. Aí as pedagogias que estão sendo usadas no Brasil gostam de usar a palavra lúdico. Vamos ensinar da forma lúdica, brincadeirinha, pecinhas aqui e tal. Essas brincadeirinhas, essas pecinhas, é uma espécie de queijo numa ratoeira. Porque depois que você aprende isso, ele não aprofunda como o Taylor Gatto faz, de ir rodeando um assunto e ficar bom naquilo para poder aprender outras coisas. Como no caso, ele pegava uma turma que só gostava de beisebol e chegava até a física. Porque para o cara entender os efeitos do lançamento da bola, ele precisava entender a matéria, o peso, velocidade, resistência de ar, coisas desse tipo. E as brincadeiras lúdicas, elas são o queijo, uma ratoeira. Porque na hora que a pessoa gostar de ir na escola, eles vão voltar a fazer aquela mesma coisa conteudista, de ficar colocando conteúdinho, matemática aqui, portuguesinho aqui, essas coisinhas assim, certo? E tentar costurar essas coisas completamente diferentes, ninguém vai se interessar por tudo aquilo ao mesmo tempo. Pela história, separado do português. E repara, tua cabeça está gostando de um assunto aqui, vem um assunto chato, você tinha que continuar naquele assunto que você está gostando porque você tem interesse. As crianças são tidas hoje como elas têm falta de atenção, déficit de atenção. Se a pessoa não quer, ela não é obrigada, ela não é contra a nossa mente prestar atenção em uma coisa que não tem interesse. Então, às vezes, a pessoa acha que a pessoa está com falta de atenção, mas é porque ela não gosta daquilo que está sendo apresentado. Ah, mas a gente vai ficar sem aprender as coisas? Bem, essa é a opinião do Alan sobre a questão de a gente aprender as coisas só pelo gosto, para dar um contraponto, espichar no outro extremo, como eu recomendei no Clique 58. Bem, não sei se já passou do 5, porque só pode pôr 5. Olha a frase do Alan. Por exemplo, a atenção fácil absolutamente não é atenção. Ou então digamos que o cão que espera o açúcar presta atenção. Consequentemente, eu não quero qualquer vestígio de açúcar. A velha história da taça amarga cuja borda foi untada de mel me parece ridícula. Pegar aquele conhecimento complicado e passar o doce do lúdico em volta, é isso o que Alan está falando. O que ele recomenda? O que ele prefere? Preferiria amargar a borda de uma taça de mel. Mas não é necessário. Os verdadeiros problemas são de início amargos, de se experimentar. O prazer virá para aqueles que tiverem vencido o amargor. Então,
Quando você se encontra em uma situação difícil e você realmente quer resolver ela, o prazer vem depois. E quando você tem uma situação real na sua vida, que uma coisa que você tem um interesse verdadeiro na sua vida, o prazer vem depois de você resolver e aprender aquela coisa. Então, tem que surgir uma necessidade. Ah, mas hoje as pessoas não gostam de ir na escola. Mas aquilo não é a borda amarga de uma taça doce, uma taça de mel. Aquilo é a borda amarga de uma taça de fel. Porque é amargo e amargo, você não vai ter satisfação depois que você aprende aquilo direito. Eu tô falando do conteúdo? Não, a forma como o conteúdo tá ali. E justamente esse problema de você é obrigado a ver vários assuntos que você não tem interesse. Então é amargo com amargo. E se você for ver, Pierre Piazzi cita uma frase de um ditado chinês que diz o seguinte: tudo tem dor e prazer. O verdadeiro prazer é aquele que a dor vem antes. Amargo primeiro, doce depois. Mas Alain foi o primeiro a dizer isso? Os chineses foram os primeiros a dizer isso? Não. Aristóteles dizia: as raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. É a mesma lógica. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Achei que esse clique ia ficar mais curto, mas é um assunto que eu gosto bastante. E se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se está no YouTube, outras plataformas, me acompanha, segue, faz essas coisinhas aí e até o clique de amanhã.